Salve família, vamos para mais um vídeo para essa terça-feira, 8 de novembro de 2022. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado. Então vamos para os palpites. Para essa terça-feira separei para vocês 10 palpites com 2 opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elone Palpites, o chat livre, e temos o grupo fechado. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. E se você ainda não tem cadastro na Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo. Vai lá e faça o cadastro. Agora partindo para os palpites para essa terça-feira, 8 de novembro. Começando pela Bundesliga, na partida entre Wolfsburg e Borussia Dortmund. Na classificação, o Borussia é o quarto colocado com 25 pontos, enquanto o Wolfsburg é o 11º com 17 pontos. Nos últimos 5 jogos em casa do Wolfsburg, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Borussia jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Borussia venceu jogando em casa por 6-1. As odds estão marcando a 3.30 para a equipe da casa, 2.05 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, você pode pegar Borussia com empate, ou você pode pegar também aquela arriscada de Borussia para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols, over 2,5. Agora pelo campeonato italiano, na partida entre Napoli e Empoli. Na classificação, a Napoli é o líder com 35 pontos. A equipe da Empoli é o 14º colocado com 14. Nos últimos 5 jogos em casa da Napoli, vem de 5 vitórias seguidas. A Empoli jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 1, venceu 1 e empatou 3. No último encontro marcado entre as equipes, a Empoli venceu jogando em casa por 3-2. As odds estão marcando a 1.20 para a equipe da Napoli. Vou deixar aqui para vocês uma opção de Napoli para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 2,5. Ainda pelo campeonato italiano, na partida entre Spezia e Udinese. Na classificação, a Udinese é o 8º colocado com 23 pontos, enquanto o Spezia é o 17º colocado com 9. Nos últimos 5 jogos em casa da Spezia, vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates. A equipe da Udinese, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, a Spezia venceu fora de casa por 3-2. As odds estão marcando a 4.20 para a equipe da casa, 1.85 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, de ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da Spezia, bateu, ambas marcam em todos os jogos. A Udinese jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, bateu, ambas marcam em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, como segunda opção de aposta para botar um bilhete pronto, acima de 1,5 gols. Agora pela La Liga, na partida entre Elche e Girona. Na classificação, o Elche é o último colocado com apenas 4 pontos em 13 jogos. O Girona é o 14º colocado com 13 pontos em 13 jogos. Nos últimos 5 jogos em casa do Elche, vem de 4 derrotas e 1 empate. O Girona jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Elche venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando a 3.20 para a equipe da casa, 2.37 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, você pode pegar aqui uma linha de under, vou deixar aqui uma opção de abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 encontros marcados entre as equipes, bateram abaixo de 2,5 gols em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui Girona com empate.
Ainda pela La Liga, na partida entre Atlético de Bilbao e Valladolid. Na classificação, o Bilbao é o sétimo colocado com 21 pontos, enquanto o Valladolid é o décimo colocado com 17. Nos últimos 5 jogos em casa do Bilbao, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Valladolid, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 1 e perdeu 4. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2. As odds estão marcando a 1,40 para a equipe da casa, 7,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, apenas de aposta única na linha de gols, over 1,5. Voltando pela Bundesliga, na partida entre Bayern de Munique e Werder Bremen. Na classificação, o Bayern é o líder com 28 pontos, enquanto o Werder Bremen é o sétimo colocado com 21. Nos últimos 5 jogos em casa do Bayern, vem de 5 vitórias seguidas. O Werder Bremen, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Bayern venceu fora de casa por 3-1. As odds estão marcando a 1,16 para a equipe do Bayern. Vou deixar aqui para vocês uma opção de Bayern para vencer. Você também pode pegar aqui para vocês over 2,5. Como segunda opção de aposta mais arriscada, vou deixar aqui Bayern para vencer ainda no primeiro tempo. Ainda pela Bundesliga, na partida entre Bochum e Borussia Mönchengladbach. Na classificação, o Mönchengladbach é o oitavo colocado com 19 pontos, enquanto o Bochum é o 17º colocado com 7 pontos em 13 jogos. Nos últimos 5 jogos em casa do Bochum, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Mönchengladbach, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos empatou 2 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Mönchengladbach venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando a 1,95 para o Mönchengladbach e 3,75 para o Bochum. O palpite que vou deixar para vocês de over 2,5. Como segunda opção de aposta, você pode pegar também ambas equipes marcam. Voltando pelo campeonato italiano, na partida entre Cremonese e Milan. Na classificação, o Milan é o segundo colocado com 29 pontos em 13 jogos, enquanto o Cremonese é o 18º colocado com 6 pontos em 13 jogos. Nos últimos 5 jogos em casa do Cremonese, vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. O Milan, jogador fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, foi em 96. Não vou entrar aqui em consideração esse jogo. As odds estão marcando a 1,50 para a equipe do Milan. Vou deixar aqui para vocês, Milan para vencer. Como segunda opção de aposta na linha de gols, over 1,5. Voltando pela La Liga, na partida entre Osasuna e Barcelona. Na classificação, o Barcelona, por enquanto, é o líder com 34 pontos, enquanto o Osasuna é o quinto colocado com 23. Nos últimos 5 jogos em casa do Osasuna, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Barcelona, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Barcelona venceu jogando em casa por 4-0. As odds estão marcando a 1,50 para a equipe do Barcelona, 6,0 para a boa equipe do Osasuna. O palpite que eu vou deixar para vocês, para botar no bilhete pronto, acima de 1,5 gols. Se você quiser dar aquela arriscada, over 2,5 também é uma boa opção. Como segunda opção de aposta mais arriscada, eu vou deixar aqui para vocês esse ambas equipes marcam. E passando para a próxima e última tip, na partida entre São Paulo e Internacional pelo Brasileirão Série A. Na classificação, o Internacional é o segundo colocado com 67 pontos. O São Paulo, brigando por vaga na Libertadores, é o nono colocado com 51. Nos últimos 5 jogos em casa do São Paulo, vem de 1 empate, 2 derrotas e 2 vitórias. O Internacional, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 1, venceu 2 e empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 3-3. As odds estão marcando a 1,95 para a equipe da casa e 3,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 1,5. Como segunda opção de aposta, você também pode pegar ambas equipes marcam. Agora passando para os bilhetes prontos que eu selecionei para essa terça-feira. Peguei aqui para vocês uma tripla de back. Milan para vencer a 1,50.
Napoli para vencer a 1,20 e Bayern de Munique para vencer a 1,16. Essa tripla gerou um ODD de 2,10. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$210. No segundo bilhete, pego aqui para vocês uma dupla de over 2,5, Bayern de Munique e Werder Bremen a 1,22 e over 2,5, Wolfsburg e Borussia Dortmund a 1,66. Essa dupla de over gerou um ODD de 2,03, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$203. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!